O milagre que mudou a vida de Vanessa, quando a fé venceu o desespero. Vanessa Oliveira tinha apenas 24 anos, mas carregava nas costas um peso que parecia esmagar sua alma. Há 2 anos, ela vivia uma batalha silenciosa contra uma doença que os médicos não conseguiam explicar. Era uma pressão constante no peito, como se uma mão invisível apertasse seu coração a cada respiração. Os exames não mostravam nada grave: arritmia, ansiedade, estresse, mas a dor era real, insuportável. Remédios só aliviavam por algumas horas, e a sensação de que ia desmaiar a qualquer momento a impedia de trabalhar, de sair de casa, de viver. Doutora, eu não aguento mais. Parece que vou morrer a qualquer minuto, chorava Vanessa na última consulta, segurando o peito com as mãos trêmulas. A médica, já sem alternativas, receitou mais um ansiolítico e sugeriu terapia. Mas Vanessa sabia que aquilo não era só nervos. Era algo mais profundo, como se uma sombra a seguisse, sugando sua força. A vida dela desmoronava. Perderá o emprego como recepcionista por causa das faltas, as economias estavam acabando, e o namorado, que antes a apoiava, começou a se afastar, impaciente com sua fraqueza. Você precisa reagir, Vanessa. Não dá para viver assim, ele disse na última discussão, antes de sair batendo a porta. Sozinha no apartamento alugado, ela se encostou na parede e deslizou até o chão, as lágrimas escorrendo sem controle. Deus, se você existe, me ajuda. Eu não tenho mais para onde ir. Foi então que lembrou da tia Marta, sua única família próxima. Marta era membro fiel da Igreja Universal do Reino de Deus há anos e sempre falava dos milagres que via ali. Lá, Jesus opera, minha filha. Não é religião, é poder, dizia ela. Vanessa, que nunca tinha sido muito religiosa, resistia. Mas naquela noite, sem forças nem para se levantar, pegou o telefone e ligou. Tia, eu preciso de ajuda. Não sei mais o que fazer. Vem comigo amanhã à noite, Vanessa. Tem uma fogueira santa de libertação na Universal. Deus vai te curar, eu sinto. O primeiro passo, chegando à igreja. Na quarta-feira seguinte, Vanessa entrou pela primeira vez na Igreja Universal do bairro, arrastando os pés, o coração acelerado. O templo estava cheio, o som dos louvores vibrava nas paredes, e ela sentiu um arrepio. Será que aqui eu vou encontrar resposta? Pensou, apertando o lenço entre os dedos. A tia Marta a levou até a frente, onde um pastor jovem, de voz firme e olhar penetrante, pregava sobre a fé que move montanhas. Deus não quer você doente, não quer você quebrado. Ele quer te ver livre, prosperando, vitorioso, declarou, batendo a Bíblia na mão. Vanessa sentiu as lágrimas voltarem. Será que é para mim também? No final do culto, houve um chamado para oração. Quem aqui precisa de um milagre? Quem está cansado de sofrer? Venha ao altar. O pastor estendeu as mãos, e algo dentro de Vanessa a impulsionou. Tremendo, ela se levantou e foi. Foi quando sentiu pela primeira vez o poder da unção. O pastor colocou as mãos em sua cabeça e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença sobre esta filha. Saia, espírito de opressão. O sangue de Jesus a purifica. Vanessa sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se algo pesado estivesse saindo dela. As lágrimas jorraram, e ela caiu de joelhos, balbuciando, me ajuda, Jesus. A tia Marta a abraçou forte. Isso é só o começo, minha filha. Você vai ver o milagre. A corrente de fé que quebrou as correntes. Nos dias seguintes, Vanessa começou a frequentar a igreja com mais assiduidade. Participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde aprendia a clamar a Deus com fé. Não é só pedir, é crer que já recebeu, ensinou o bispo em uma das noites. Ela também começou a dizimar e ofertar, mesmo com as contas atrasadas. Deus não precisa do seu dinheiro, Vanessa. Ele quer sua obediência. Quando você honra ele, ele honra você, disse o pastor em um culto sobre prosperidade espiritual e financeira. Com medo, mas decidida, ela separou os 10% do pouco que tinha e depositou no envelope de dízimo. Se é para confiar, vou confiar até o fim. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Na sexta-feira daquela semana, a dor no peito voltou com tudo. Dessa vez, era como se uma faca a atravessasse.
Vanessa caiu no chão do seu quarto, ofegante, com a visão turva. Não agora, Deus. Eu ainda não vi meu milagre. Foi quando lembrou das palavras do pastor: na hora da batalha, clame pelo nome de Jesus. Com as últimas forças, ela gritou: Jesus, me cura. Eu creio em você. E então, como um relâmpago, sentiu uma unção poderosa invadi-la. Era como se mãos invisíveis a levantassem. A dor começou a diminuir, até sumir por completo. Vanessa se levantou, trêmula, mas livre. Meu Deus! Ele me ouviu. No domingo seguinte, ela foi à igreja correndo. Subiu ao altar durante o testemunho e, com voz emocionada, contou tudo. Eu estava morrendo, mas Jesus me tocou. A dor foi embora, e eu sei que nunca mais vai voltar. O templo explodiu em glórias, e o pastor, com os olhos brilhando, confirmou: isso é o poder de Deus. Quando a gente crê, ele age. A transformação, da dor à vitória. O milagre de Vanessa não parou ali. Nos meses seguintes, sua vida mudou completamente. A dor no peito nunca mais voltou. Ela conseguiu um novo emprego, melhor que o anterior, e até reconquistou o namorado, que, ao ver sua transformação, pediu perdão e voltou arrependido. Mas o maior milagre foi dentro dela. Vanessa descobriu que a fé não era só para momentos de crise, era um estilo de vida. Aprendeu que a Igreja Universal não era só um lugar de oração, mas uma escola de batalhadores. Lá, eu aprendi que Deus não quer nos ver sofrendo. Ele quer nos ver vitoriosos, dizia ela, agora como obreira na igreja, ajudando outros que chegavam quebrados como ela. Ela também entendeu o poder das vigílias de oração, da corrente de fé e da unção com óleo, que usava agora como arma espiritual. Antes, eu achava que minha vida estava acabando. Hoje, eu sei que ela só estava começando. A lição que ficou. Hoje, Vanessa olha para trás e vê como Deus a tirou do fundo do poço. Ele não mudou só meu corpo, mudou meu coração. Eu aprendi que, quando a gente entrega tudo a Deus, nossas dores, nossos medos, até nosso dinheiro, Ele devolve em dobro. Ela deixa um recado para quem está lendo sua história: se você está sofrendo, não desista. Vá à Igreja Universal. Lá, você vai encontrar pastores ungidos, uma família que ora por você, e, acima de tudo, um Deus que faz milagres. Mas lembre-se, o milagre começa quando você decide crer. Não é só pedir, é tomar posse da bênção. Jesus já morreu na cruz por você. Agora, é só você estender a mão e receber. E com um sorriso no rosto, Vanessa repete o que ouviu no primeiro dia que pisou naquela igreja: Deus não falha. Nunca falhou, e nunca vai falhar. Basta você confiar. Vanessa saiu do templo naquela noite com o coração leve, como se tivesse deixado para trás não só as muletas, mas também anos de amargura. O ar fresco da madrugada tocava seu rosto enquanto ela caminhava devagar, sentindo o chão firme sob os pés que antes tremiam de dor. Cada passo era uma vitória, cada respiração, um agradecimento. Mas o que ela não sabia é que sua história estava só começando. 3 dias depois, enquanto arrumava a pequena sala que agora parecia maior sem as muletas encostadas na parede, Vanessa recebeu uma ligação. Era a clínica onde havia feito exames meses atrás, antes de tudo piorar. A voz do outro lado da linha soou séria. Senhora Vanessa, os resultados dos seus últimos exames deram entrada no sistema só agora. Precisamos que venha aqui urgentemente. Ela sentiu o coração acelerar. Seria mais uma má notícia? Mas então lembrou das palavras do pastor: Deus já agiu, agora é só você ver a confirmação. Com as mãos firmes, respondeu: Eu vou sim, mas já adianto, Jesus me curou. Ao chegar à clínica, o médico a recebeu com um olhar incrédulo. Ele abriu o envelope com os exames, comparou com os anteriores e ficou em silêncio por longos segundos. Depois, balançou a cabeça como se não acreditasse no que via. Isso não faz sentido. Os exames mostram que suas articulações estão normais. Não há sinais de artrite, nem inflamação, nem degeneração. É como se você nunca tivesse tido nada. Vanessa sorriu, sentindo as lágrimas escorrerem. Não é como se, doutor. Eu tinha. Mas Deus me curou na Igreja Universal. O médico, ainda atordoado, pediu para examiná-la.
Movimentou suas mãos, seus joelhos, seus tornozelos. Nada doía. Nada rangia. Nada inibia seus movimentos. Isso é, medicamente inexplicável, ele admitiu, finalmente. Mas se foi um milagre, então eu não tenho como contestar. Vanessa saiu dali com o laudo na mão e o coração transbordando. Não foi só o corpo que mudou. Sua vida toda tinha virado do avesso. Antes, ela mal conseguia sair de casa, agora, não parava mais. Começou a visitar os cultos não só como quem busca, mas como quem testifica. Sua voz, antes trêmula de dor, agora ecoava firme nos depoimentos. Eu era uma pessoa amargurada, cheia de revolta. Achava que Deus tinha me abandonado. Mas Ele só estava esperando eu dar um passo de fé. Quando eu entreguei meu coração, Ele entregou a cura. E não foi só a cura física, foi a paz, foi a alegria, foi a certeza de que, não importa o que venha, Deus está no controle. Seus vizinhos, que antes a viam como uma mulher quebrada, agora a olhavam com admiração. Alguns, céticos, começaram a perguntar: como foi mesmo que aconteceu? E Vanessa, com os olhos brilhando, respondia: não foi magia, foi milagre. E milagre não se explica, se vive. Se você quiser ver o seu, vá à igreja. Lá, você vai encontrar um Deus que não só ouve, como age. Os meses passaram, e Vanessa não era mais a mesma. Ela, que antes dependia de ajuda para tudo, agora ajudava outros. Levar comida para os necessitados, orar por quem chegava desanimado na igreja, compartilhar sua história em redes sociais, cada gesto era um agradecimento. Até seu marido, que por anos esteve distante da fé, começou a acompanhá-la aos cultos. Uma noite, depois de um culto de libertação, ele segurou sua mão e disse, com a voz embargada: eu vi você se arrastando de dor, e agora te vejo correndo pela fé. Se Deus fez isso por você, Ele pode fazer por mim também. E assim, o milagre de Vanessa se tornou uma semente. Sua casa, antes um lugar de lamento, virou um altar de gratidão. As paredes, que guardavam eco de choros, agora ouviam risadas, louvor e orações. Ela aprendeu que o milagre não era só para ela, era para ser compartilhado. Hoje, quando alguém pergunta como ela conseguiu superar tudo, Vanessa aponta para cima e diz: não fui eu. Foi Deus. E Ele não faz açaí, Ele faz milagres. Se Ele fez por mim, que não merecia nada, imagine o que pode fazer por você, que é tão precioso aos olhos dele. E com a mesma fé que a levantou do chão, ela repete, como um refrão que nunca cansou: Deus não falha. Nunca falhou, e nunca vai falhar. Basta você confiar. A notícia do milagre de Vanessa não demorou a se espalhar pela comunidade. Primeiro foram os vizinhos, que viam ela sair de casa com um sorriso que não cabia no rosto, mesmo nos dias de chuva. Depois, os irmãos da congregação, que antes só a conheciam como aquela irmã que chegava arrastando os pés, agora a viam no púlpito dando testemunhos que faziam até os mais duros corações se comoverem. Um dia, durante um culto de oração, uma irmã chamada Marisa, que lutava há anos contra uma depressão profunda, se aproximou dela com os olhos cheios d'água. Vanessa, eu não aguento mais, ela confessou, segurredo no lenço molhado. Já orei, já jejuo, já tomei remédio, mas parece que Deus não me ouve. Vanessa não hesitou. Pegou as mãos trêmulas de Marisa e levou ela até o meio da igreja, onde os irmãos já estavam intercedendo em voz alta. Não é que Deus não ouve, irmã, disse com firmeza. Às vezes Ele está só esperando a gente soltar o que está segurando com medo. Vamos orar? E ali, entre lágrimas e clamores, Marisa desabou. Não foram palavras bonitas, foram gritos de dor, confissões de desespero, como se ela estivesse jogando no chão todo o peso que carregava há anos. Os irmãos a cercaram, impuseram as mãos, e Vanessa orou com uma autoridade que só quem já foi levantado do pó tem. Senhor, se tu libertaste a minha vida, libera-a dela também. Não é pela nossa força, é pelo teu sangue. De repente, como um vento que ninguém viu vir, Marisa sentiu algo se quebrar dentro dela. Não foi um alívio passageiro, foi uma paz que encheu cada canto do seu ser. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes, leves, como se algo muito pesado tivesse saído dela para sempre. Na semana seguinte, Marisa voltou à igreja com o rosto iluminado. Irmãos, Deus me curou.
Ela anunciou, e a congregação explodiu em glórias. Não era só a depressão que tinha ido embora, era como se ela tivesse nascido de novo. Começou a servir no departamento de crianças, cantando com as criancinhas aqueles corinhos que antes nem conseguia ouvir sem chorar. Sua casa, que era um quartinho escuro onde ela se trancava por dias, virou ponto de encontro de irmãs que precisavam de um ombro e uma palavra de esperança. Vanessa me ensinou uma coisa, ela dizia. Deus não tampa o sol com a peneira. Às vezes a gente acha que está no fundo do poço, mas é ali que ele mais gosta de mostrar o seu poder. E assim, o milagre de uma virou 2. 2 viraram 4. 4 viraram uma multidão. Um jovem chamado Tiago, viciado em drogas há quase uma década, entrou na igreja arrastado pela mãe, só para dar uma olhada. Ele não acreditava em nada, só queria que parassem de encher seu saco. Mas quando ouviu Vanessa contar como Deus tinha tirado ela do lixo literalmente e colocado num trono de graça, algo dentro dele estremeceu. Se Deus faz isso, por que não pode fazer por mim? Ele pensou. Naquela noite, no culto de libertação, Tiago foi para frente com as pernas bambas, suando frio, sentindo o corpo tremer como se estivesse em abstinência. Os obreiros oraram por ele com unção, e Vanessa, de mãos dadas com a mãe do rapaz, clamou: Senhor, quebra essas correntes. Ele é teu, e o inimigo não vai roubar mais. Tiago caiu no chão como morto. Os irmãos o seguraram, mas ele não respondia até que, de repente, começou a gemer e a chorar como uma criança. Quando se levantou, seus olhos estavam diferentes. Sinto como se tivesse tomado um banho por dentro, ele disse, passando a mão no rosto molhado. Aquela vontade louca de usar droga foi embora. Sumiu. No dia seguinte, Tiago jogou todo o seu anquítia de drogas no rio, na frente dos irmãos que foram com ele para dar apoio. Acabou, ele declarou. Jesus é mais forte que qualquer vício. Hoje, Tiago é um obreiro na igreja. Ele visita presídios, conta sua história para outros dependentes químicos e leva a mesma mensagem que um dia salvou ele: Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você der um passo, ele corre para te abraçar. E assim, a congregação cristã no Brasil continuou sendo o que sempre foi, um hospital de almas, um lugar onde os quebrantados encontram cura, os perdidos acham o caminho, e os que não têm mais esperança descobrem que, com Deus, sempre há uma nova história para ser escrita. Vanessa, Marisa, Tiago, 3 vidas que deveriam ter terminado em tragédia, mas que hoje são troféus da graça. E toda vez que algum deles conta o que Deus fez, sempre tem alguém na plateia que pensa: se ele fez por eles, por que não por mim? E é assim que os milagres se multiplicam. Não por acaso, mas porque alguém ousou acreditar e depois, ousou contar. Na pequena cidade de Tapetininga, interior de São Paulo, a irmã Cláudia já não aguentava mais chorar. Há 3 anos, seu filho Lucas, então com 16 anos, tinha se envolvido com as drogas mais pesadas que circulavam na região. Ela já tinha batido em todas as portas, médicos, psicólogos, até mesmo um centro de recuperação que prometeu ajuda, mas o menino voltava sempre pior. As noites eram um tormento, ela orava até o amanhecer, com as mãos trêmulas e o coração apertado, pedindo a Deus uma saída que não via. Até que uma tarde, enquanto arrumava a casa com as lágrimas escorrendo, a irmã Cláudia ouviu um barulho na porta. Era a irmã Marta, da congregação, com um prato de comida quente e um abraço que parecia vir direto do céu. Minha filha, você não está sozinha não. Deus ouve o seu clamor. Vamos orar juntas? Disse ela, com aquela voz firme mas cheia de doçura que só quem já passou pelo vale da sombra conhece. Cláudia não tinha mais forças nem para dizer não. Sentaram-se na sala, e enquanto a irmã Marta orava, ela sentiu algo diferente. Não era só palavras, era como se o Espírito Santo estivesse ali, enxugando cada lágrima guardada. Senhor, o Senhor conhece a dor dessa mãe. O Senhor viu cada noite em claro, cada medo, cada desespero. Mas o Senhor é maior que qualquer cadeia, maior que qualquer vício. Hoje, o Senhor vai tocar no coração do Lucas. A irmã Marta falava com tanta convicção que Cláudia, pela primeira vez em meses, sentiu uma centelha de esperança acender dentro dela. Naquela mesma noite, enquanto Cláudia tentava dormir, o telefone tocou. Era uma voz que ela não reconheceu de imediato, rouca e quebrada: Mãe, eu tô na rodoviária. Não aguento mais isso não. Me busca? Era Lucas.
Ela não perguntou nada, não reprovou, não chorou. Só disse: Filho, eu tô indo. Espera por mim. Quando chegou lá, o que viu partiu seu coração. O menino que antes era cheio de vida agora estava magro, com olheiras fundas e as mãos tremendo. Mas nos seus olhos, tinha algo novo, um pedaço de vergonha, sim, mas também um brilho fraco de quem ainda quer uma chance. No caminho para casa, Lucas não falou quase nada, só segurou a mão da mãe como quando era pequeno. No dia seguinte, a irmã Marta voltou, dessa vez com o irmão Paulo, um obreiro que já tinha ajudado outros jovens na mesma situação. Eles não julgaram, não fizeram sermão. Só disseram: Lucas, Deus não tá te chamando para ser um santo hoje. Ele tá te chamando para dar o primeiro passo. E se você der, ele vai te segurar. Foi assim que Lucas começou a frequentar os cultos. No início, era só para agradar a mãe, mas aos poucos, algo foi mudando. Ele via os irmãos orando por ele, via as mãos estendidas, os sorrisos sinceros. Até que numa noite de oração, enquanto o coro cantava Lava-me, Senhor, ele sentiu uma coisa estranha, como se uma corrente invisível se quebrasse dentro dele. Caiu de joelhos e começou a chorar, não de dor, mas de alívio. Quando levantou, sabia, não queria mais aquela vida. Hoje, Lucas tem 20 anos e é um dos jovens mais ativos na congregação. Ele ajuda na escola bíblica, visita outros rapazes que ainda estão presos nas drogas e sempre repete a mesma frase que um dia salvou ele: se Deus puder me tirar daquele buraco, Ele pode tirar qualquer um. Basta querer. E toda vez que ele conta seu testemunho, tem sempre um pai ou uma mãe na plateia que olha para o filho ao lado e pensa: se Deus fez por ele, por que não pelo meu? Porque na congregação, os milagres não são só histórias do passado. São sinais de que Deus ainda está vivo, ainda está ouvindo, ainda está salvando. E cada vida transformada é uma prova de que, quando o homem diz é impossível, Deus responde: para mim, tudo é possível. O milagre que não termina. A última vez que Lucas subiu ao púlpito para compartilhar sua história, havia um jovem chamado Mateus na plateia. Os olhos dele estavam vazios, as mãos tremiam, sinais que Lucas conhecia bem. Depois do culto, enquanto as pessoas se dispersavam, Mateus se aproximou, hesitante. Você acha que Deus ainda faz isso, hoje? Lucas não respondeu com palavras. Pegou as chaves do carro, olhou para o pastor e disse: vamos. Levaram Mateus até a casa da própria mãe de Lucas, a mesma que chorou por anos, que orou até a voz falhar. Ela serviu café, falou de esperança, e quando o rapaz desabou em lágrimas, ela o abraçou como se fosse seu. Naquela noite, Mateus dormiu em um colchão limpo, pela primeira vez em meses. 3 anos depois, foi a vez de ele subir ao púlpito. Ao lado de Lucas, com uma Bíblia na mão e uma filha de 2 anos no colo, Mateus contou como Deus o tirara das ruas, não com um estalo de dedos, mas através de pessoas que escolheram ser as mãos dele. A reflexão que fica: milagres raramente são relâmpagos no céu. São sementes plantadas no choro de uma mãe, na teimosia de um amigo que não desiste, na congregação que abre os braços em vez de virar o rosto. Deus poderia ter salvado Lucas sozinho, mas escolheu fazê-lo através de gente comum, porque a fé não é um espetáculo, é uma corrente. Alguém segura sua mão quando você está afundando, para que um dia você possa estender a sua outra. A lição: se você está esperando um sinal grandioso, talvez ele já esteja bem na sua frente, na voz que diz a você não está sozinho, no prato de comida que apareceu quando você não tinha mais nada, na porta que se abriu quando todas as outras se fecharam. Deus não muda vidas apesar das pessoas, Ele as muda por meio delas. E hoje, assim como ontem, Ele ainda pergunta: quem vai ser meu milagre para alguém? Porque a maior prova de que Deus está vivo não são as histórias que terminam, são as que começam quando alguém decide ser a resposta de uma oração.